Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Laila e hoje eu vou apresentar para vocês SOSDP e também umas coisinhas a mais, tipo convolução de EN e de OR, que é basicamente derivações assim da SOSDP. E diferente do que eu gosto de fazer, hoje eu vou começar a aula falando sobre um problema motivador. Porque a SOSDP eu não acho um tópico muito intuitivo, assim. Se eu chegasse pra vocês e falasse a definição, eu acho que vocês vão ficar tipo, mas por que a gente usa isso em algum lugar, sabe? Então, eu acho que esse problema aqui é explicativo, assim, de como a gente pode usar esse OSDP para resolver problemas. E uma curiosidade é que esse problema ele caiu na subregional de 2025 e antes da subreg eu tinha falado com o meu time que eu podia ficar responsável por aprender esse OSDP. Porque eu já ia dar uma aula numa classe lá da UFMG de tópicos avançados em programação competitiva e ia ser sobre isso. Então eu falei assim, vou aproveitar. Só que minha aula ficou marcada para um mês depois, assim, da subreg. E eu meio que enrolei. Então eu não aprendi SOSDP para subreg. E caiu não um, mas dois problemas que você conseguia usar SOSDP e variaçõezinhas para resolver. E aí, bem, ficamos traumatizados. Um problema a gente passou, nem lembro se a gente usou esse OSDP ou outra coisa, mas esse problema aqui foi o último problema da prova. A gente ficou um tempão nele, a gente sabia que era esse OSDP, só que tipo ninguém sabia muito bem direito o que fazer com esse OSDP para resolver esse problema, porque não é bem uma aplicação direta, sabe? Tem umas pegadinhas. E a gente ficou traumatizado, a gente não passou esse problema. No fim deu tudo certo, porque a gente foi pra brasileira, mesmo sem esse problema, mas foi traumatizante, assim. Aí agora eu preciso ensinar pra vocês não passarem pela mesma coisa que eu passei. Então, esse problema, ele vai te dar dois inteiros, N e K, que eles vão representar estudantes e habilidades que os estudantes podem ter. Então, por exemplo, aqui 4 estudantes e 3 habilidades. E aí depois ele vai te dar, nas próximas N linhas, uma string binária de tamanho K, que vai falar se o estudante possui aquela habilidade ou não. Então aqui eu pus um exemplo. O primeiro estudante possui a primeira habilidade, o segundo, o terceiro, e o quarto possui as habilidades 1 e 2. E aí o problema, na verdade, ele é de queries. Então, eu vou te dar aqui queries, eu não coloquei um número aí exato, mas pode assumir que isso tem que fazer, vai ser 10 a 4, eu acho. Mas ele vai te dar uma string binária representando o conjunto que ele quer te perguntar. E aí, a pergunta é: a gente consegue formar um grupo de 3 alunos tal que, se a gente fizer a união da habilidade deles, dá esse conjunto de habilidades que eu te passei? Então, por exemplo, aqui vai ser 1. Então, eu quero um grupo, a união deles dê exatamente as 3 habilidades. E aí, no caso, a gente pode ter, por exemplo, o grupo dos estudantes 1, 2 e 3, que o OR deles é exatamente todas as habilidades. E aí você vai contar, na verdade, quantos grupos de 3 alunos você pode formar com essa propriedade, né, que satisfaça as habilidades que a query te deu. E, bem, se você for pensar em uma query, você poderia fazer uma solução cúbica, por exemplo, brutar todos os grupos de 3 alunos e verificar se a união deles dá o valor que a query te pediu. Você poderia até armazenar isso, né, em memória, só que não vai passar, porque vai ficar cúbico, né? E aí, a SOSDP ela vem para resolver problemas desse tipo. Então, a gente não quer fazer um algoritmo que pesa no N. A gente vai querer fazer um algoritmo que pesa no K. Afinal, o conjunto de habilidades ele não é tão grande assim. Ok, então motivei vocês. Espero que vocês estejam motivados. Agora, esqueçam tudo que eu falei, porque a gente vai voltar no final da aula. O objetivo dessa aula vai ser resolver o problema anterior, só que não tem uma conexão imediata com o que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou falar um pouco agora sobre o que é esse OSDP e no final a gente volta no problema. Mas ok, antes de eu falar o que é esse OSDP,
eu vou definir umas funções que vão ajudar a gente a fazer a SOSDP. A primeira função que eu vou definir é esse f de x. Então, a gente vai assumir que a gente vai ter um array A com 2 elevado a n elementos, e o nosso f de x vai ser, a gente vai calcular iterando por todas as submáscaras de x e somar o a de i, né? Então, a gente itera por todas as submáscaras i de x e conta a de i. Para ficar mais elucidativo, eu peguei aqui um exemplo. Então, a gente vamos calcular o f de 5. O f de 5 em binário é 101 e os submáscaras de 101 são 000, 01, 100 e 101. E aí o nosso f de x seria somar a de 0, a de 1, a de 4 e a de 5, ok? E aí, como é que a gente consegue implementar isso, né? É bem do jeito burro mesmo, a nossa primeira solução, que vai ser basicamente, a gente itera por todas as máscaras, depois a gente itera por todas as máscaras de novo, e a gente verifica se a segunda máscara é uma submáscara da primeira máscara. E aí, se for, a gente soma na função o a de i, que é basicamente isso aqui, né? A complexidade disso é muito ruim, é 4 elevado a n, né? Quase não passa nenhum problema. Então, a gente precisaria de um jeito mais esperto de calcular isso. Tá, um jeito que não é SOSDP ainda, mas já melhora pra gente, e é um jeito bem ad hoc, assim, na maratona, acho que muita gente conhece, é a gente iterar diretamente pelas submáscaras de uma máscara X. Então, não sei se vocês conhecem esse jeito aqui, mas o primeiro for continua normal, a gente está iterando por todas as máscaras, e aqui a gente vai mudar. Ao invés de iterar por cada máscara de novo e verificar se é uma submáscara, a gente já itera pela submáscara direto. Como é que a gente faz isso? A gente começa setando o i igual a x, porque x é uma submáscara de x, e enquanto for maior do que 0, isso aqui é só para não dar problema de bit e coisas virarem negativas, então o 0 a gente já define aqui, e aí enquanto for maior do que 0. A gente faz i é igual a i menos 1 em de x. O que esse for faz intuitivamente? Ele pega a última maior submáscara de x, ele diminui 1, e aí computa qual que é a nova submáscara de x menor do que a última, só que a maior possível. E não vou mostrar direitinho como é que isso funciona, mas se você escrever num papel, eu acho que um jeito bom de visualizar é você pensar que, vamos supor então que você está olhando para a máscara y, e aí por indução, todas as máscaras que são maiores do que y e são submáscaras de x já foram computadas. E aí agora, o que você vai fazer? Você vai diminuir 1 na sua máscara y, e aí isso é pegar o bit ligado mais à direita possível do número, e você vai desligar ele, e tudo que estava para a esquerda dele vai continuar igual, e tudo que estava para a direita dele vai virar 1, né? E aí, quando você faz o AND com x, o que você estava fazendo? Tudo que estava para a esquerda vai permanecer o que era, porque já era uma submáscara de x, e tudo que está para a direita, aqueles 1, você está selecionando os 1s que são uma submáscara de x, né? Então, aí você se convença. Aí que você, tá pegando a maior máscara possível depois da última que você teve. E a complexidade disso, acho que não é óbvio a princípio, mas um jeito de você pensar de por que é 3 elevado a n é que, se você acredita em mim, que esse for, ele calcula exatamente a submáscara de x, então, o que a gente está fazendo nesse programa é basicamente iterando por todos os pares de máscara e submáscara. E aí, se a gente for olhar para bits desses pares, então eu estou olhando para o mesmo bit da máscara e da submáscara. O que pode acontecer? Na máscara ser 1 e na submáscara ser 1 também. Na máscara ser 1 e na submáscara ser 0. Ou na máscara ser 0 e na submáscara ser 0.
Então, basicamente, para todos os bits, a gente tem 3 possibilidades de conjuntos de pares que eles podem assumir, e é por isso que fica 3 elevado a n a complexidade no final. Ok. Agora, sim, a gente vai fazer a SOSDP. Então, o que a SOSDP é, né? É basicamente calcular o que a gente já estava calculando, só que de um jeito melhor ainda, melhor do que 3 elevado a n. E aí, para isso, eu vou definir, assim, a gente tem que ter um jeito de otimizar as coisas que a gente já tinha, né? Então, tem basicamente 2 jeitos de pensar sobre a SOSDP. O que eu vou falar agora tem a ver com DP mesmo. Então, a gente acha um subproblema nessa questão de calcular submáscara de coisas para a gente poder reaproveitar respostas. E aí, um subproblema que a gente pode achar é esse que eu vou definir para você agora. Então, eu vou definir uma outra função auxiliar, que vai ser a S de xi. E essa definição aqui tá muito formal, eu prefiro falar o que ela vai significar. Mas na prática, S de xi, ela vai conter todas as submáscaras de x, cuja os bits, a partir da posição i, incluso o i, tá? Para a esquerda, são iguais aos de x. Então, é meio como se a gente colocasse um ponteiro assim no iésimo bit, e tudo para a esquerda tem que ser igual a x, e tudo para a direita tem que ser uma submáscara de x. Então, por exemplo, nessa aqui, S de 101 no bit 1. O bit 1 seria esse aqui, na minha definição. Então, tudo para a esquerda dele está congelado. Então, 1, 0 tem que estar congelado. Aí, tudo para a direita tem que ser uma submáscara. Então, pode ser 0, já que aqui é 1, ou pode ser 1 também. Então, o S de 1, 0, 1. 1 é esses 2 números binários. Ok? E aí, uma coisa que é pra gente se perceber é que S de xn vai contar todas as submáscaras de x, porque significa que a gente tá congelando o enésimo bit, só que não existe enésimo, assim, não existe o enésimo bit, né? A gente tá considerando que o número tem n bits, só que é 0 based, então o último bit vai ser o n-1. Então, como a gente está congelando tudo que é para a esquerda do n, significa que nada está congelado e a gente só vai ter todas as submáscaras de x. E aí, por que a gente define essa função? É porque ela tem uma recorrência bem óbvia, né? então, o S de xi, então, vamos lá, eu congelei tudo que está para o bit i para a esquerda. Então, se o meu bit i-1 era 0, é a mesma coisa de eu congelar a partir do bit i-1 para a esquerda. Se meu bit i-1 era 1, então é a mesma coisa de eu congelar tudo, assim, a partir do bit i-1 para a esquerda, com o bit i-1 sendo 1 mesmo, ou com o bit i-1 sendo 0. Então, é esse segundo caso aqui, que a gente faz S de x i-1. Isso aqui é o caso que a gente está pegando o caso que o iésimo menos 1 vai ser 1, e aqui a gente está flipando o bit. Então, aqui vai ser o caso que o iésimo menos 1 vai ser 0. E aí, essa função, você já pode perceber que ela tem ligação com as coisas que a gente estava falando, né? Porque ela estava iterando sobre... ela está calculando submáscaras de uma máscara de um jeito meio esquisito. Só que a gente tem que reintroduzir o que a gente estava buscando desde o início, né? Que, tipo, a gente não quer só iterar por submáscaras. A gente quer ir também somando o valor de A indexado pela submáscara que a gente está vendo. Então, a gente pode definir essa DP, que vai ser, tipo... suspeita esse nome. Mas, que vai ser DP de xi. A gente vai... iterar por todas as submáscaras que o S de xi nos dá, só que a gente vai somar o valor dessa submáscara, tipo, o A indexado por essa submáscara. E aí, aquele F que a gente estava calculando no início, F de x, ele vai ser exatamente dp de xn. Por quê? dp de xi vai nos dar
tipo, todas a soma dos valores de A, das submáscaras que a gente congela o Yesmo bit para a esquerda. E aí, novamente, se você lembrar do meu slide aqui, S de xn vai nos dar todas as submáscaras de x. Então, f de dp de xn vai nos dar a soma para todas as submáscaras de x, o A dessa submáscara. E aí, o f de x, que era aquela coisa que a gente estava calculando lá no início, vai ser justamente dp de xn. Como é que a gente coda, né? Aqui eu fiz, talvez, uma decisão ruim no meu exemplo anterior, porque, enfim, vocês vão ver aqui, mas eu só fiz uma mudança, assim, de notação. Mas, enfim, a gente vai iterar por todas as máscaras, né? Porque é isso que a gente quer. E aí a gente agora vai fazer a nossa DP, que é, isso aqui tá falando qual bit que a gente vai congelar, tá? Então, vamos congelar esse... A gente congelar o bit i mais 1, a gente tem que olhar se o bit... Enfim, se o bit i for 0 ou se for 1, a gente tem que pegar ele, né? Por conta da nossa recorrência aqui. Mas só se o bit for 1, a gente tem que somar também o x com o bit i menos 1 flipado, né? Só que aqui, tipo... Eu fiz, antes eu tava falando do i pro i menos 1, aqui é do i mais 1 pro i, mas eu acho que deu pra entender. E outra questão é que eu tô considerando, enfim, são só detalhezinhos do código, mas nesse código aqui, eu tô considerando que meio que um based, tipo, o primeiro bit começa no 1, porque eu gostaria de falar isso aqui, que tipo, dp de x0, eu tô fixando todos os bits... Ah, não, acho que tá certo, né? Tô fixando todos os bits a partir do 0 pra esquerda. Não, tá certo, acho que esse comentário aqui tá errado. Mas enfim, é um código bem intuitivo. E aí no fim, tipo, nosso rolê todo era calcular o f de x, e o f de x, ele vai ser o dp de xn, que nem a gente falou. A complexidade disso aqui é 2 elevado a n vezes n, claramente, que é melhor do que 3 elevado a n. Então, isso aqui é a nossa famosa SOSDP. Só que você não vai encontrar ela nessa forma, normalmente, nas bibliotecas aí que você for ver. Você vai encontrar ela de uma forma um pouco mais otimizada. Por quê? Tá vendo que essa dimensão aqui, ela é meio redundante? Tipo, porque a gente só usa a dimensão atual e a dimensão anterior. Então, a gente não precisa de guardar essa segunda dimensão. A gente pode fazer só considerando... Tipo, a gente pode fazer essa DP in place. E aí, a gente inicializa o nosso F com o array A. E a única coisa que a gente tem que fazer é, a gente checa se o nosso bit é 1. E se for, a gente tem que somar o caso em que o bit anterior era 0. É a mesma coisa que está aqui, só que é otimizado. E aí é esse código que você normalmente vai encontrar quando falam de SOSDP. Tá. Que nem eu falei, SOSDP tem vários jeitos de visualizar o que está acontecendo. Um dos jeitos é realmente por uma DP, que é o que eu falei anteriormente. Só que um outro jeito de você visualizar é como se você estivesse fazendo uma soma de prefixo em n dimensões de tamanho 2. E eu vou tentar, dar intuição, assim, pra vocês do que tá acontecendo, de por que é isso. Então, soma de prefixo, eu acho que todo mundo aqui sabe, a definição formal é essa aqui. Então, eu tô usando S, e essa é uma letra ruim, né, porque eu tava usando S em outra coisa antes. Mas ignora, isso aqui é soma de prefixo de IJ. Eu vou ter que somar para todas as posições anteriores de I, todas as posições anteriores de J, o valor dessas posições. E aí, o jeito que tá todo mundo acostumado a fazer soma de prefixo, eu pelo menos faço assim, que é, a gente tem nossa matrix, e aí a gente vai fazendo quadrados a partir da origem, né? Então, a gente normalmente calcula com a soma de prefixos com uma recorrência de exclusão e inclusão. Que é desse jeito aqui, né? A soma de prefixos de J é
de I, J menos 1. Gente, voltei. Eu só fui conferir se estava certo, mas se tá certo, eu leitei rapidinho que eu tinha lido como é que fala? Uma operação errada, mas tá certo. Esse aqui é o jeito que eu acho que todo mundo faz. Só que tem um outro jeito da gente pensar em soma de prefixo 2D, ou ND, né? Que é desse jeito aqui, ó. Então, a gente vai fazer uma passada por cada dimensão e a gente vai calculando os prefixos na direção do que a gente está passando. Então, se a gente for pensar em 2 dimensões e com bits, né, que é o que a gente vai fazer, vamos pegar um exemplo aqui. Vamos supor que eu tenho essa matriz, então A0, A00, A01, A10 e A11. A gente vai fazer a primeira passada, que é da esquerda para a direita. Então, a gente vai somar o A00 no A01 e o A10 no A11. Você percebe que o A01, se a gente tira o primeiro bit dele, vira A00, e o A11, se a gente tira o primeiro bit dele, né? Se a gente zera o primeiro bit dele, ele vira A10. E aí, a nossa segunda passada vai ser de cima para baixo, né? Que vai ser o eixo Y. E aí, a gente vai fazer a mesma coisa. Então, a gente vai somar o A00 no A10. E aí, é o segundo bit, né? Que a gente tá olhando a gente tá zerando ele, pegando a coordenada anterior. E aqui, a gente vai fazer o A00 mais o A01 e somar aqui. E, tipo, esse bit, tá vendo? O A11, se a gente zera o segundo bit dele, aqui, a gente consegue o A01. Então, acho que deu pra pegar, tipo, o que a gente tá fazendo, né? Porque antes a gente também tava fazendo uma coisa parecida, a gente também tava, tipo, pro um bit I, somando o ADP de quando a gente zerava ele. E é basicamente isso que a gente vai fazer. Então, só que agora a gente pode considerar strings de n bits, então é como se a gente tivesse algo em n dimensões, e aí a gente vai varrer para cada dimensão e vai somar zerando o bit daquela dimensão. Deixa eu ver se aqui tá o código de novo. Então, tipo, um jeito de interpretar tipo, aqui eu tô fixando a dimensão, e aí aqui eu tô pegando a string e tô somando para ela na dimensão, zerando o bit dela, que nem uma soma de prefixo mesmo, que talvez eu deveria ter começado ensinando assim, porque eu acho que é mais intuitivo, né? Só que eu queria que vocês aprendessem ADP, que é mais difícil. Ok, aí agora a gente chegou no nosso primeiro problema, que a gente vai codar. Então, é um problema bem aplicação de SOSDP mesmo, que a gente tem uma língua desconhecida e o alfabeto tem 24 letras, aí você já apita, tipo, 24 é um número pequeno, a gente consegue fazer 2 elevado a 24. E aí, a gente tem um dicionário de palavras dessa língua, cada palavra tem 3 letras. A gente diz que uma palavra é especial se ela contém pelo menos uma vogal. Entretanto, nessa língua desconhecida, não sabemos quais letras são vogais. Sua missão é descobrir, para cada possível conjunto de vogal, quantas palavras desse dicionário são especiais. Então, vamos codar essa questão aqui. Eu vou chamar de A.cpp, que vai ser a nossa primeira questão. Só que tem umas pegadinhas aqui, eu vou até... acho que eu não consigo. Opa, spoiler. Essa questão aqui. Tem umas pegadinhas, por exemplo, a gente não quer printar a resposta, a gente quer printar o xó do quadrado de cada resposta. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Eu abri aqui o terminal. Primeiro, a gente vai ler a entrada.
Peraí que tá em português. Vamos ler a entrada. E aí a gente vai pegar as strings aqui da entrada. E aí, a gente precisa ter, eu vou chamar aqui de vector, SOS, e vai ter, eu vou definir uma constante máxima aqui, esse 24, opa, e aqui, nosso SOSDP tem que ter 1 elevado a 24, 1 elevado a max, de tamanho, ok? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é mapear a nossa string para números, né? Então, o jeito de fazer isso é assim, eu vou ter, para cada caractere da string, eu vou definir uma soma aqui, e eu vou fazer o OR, o soma, eu vou fazer o OR. Uai, gente, cadê meu OR? Achei. De 1 elevado ao caractere menos o 0. Sim. Acho que tá certo, né? Por que o OR e não a soma, né? É porque, por exemplo, se eu tenho a string AAA e o meu A ele vai ser o 1, né? Se eu fizesse a soma, ia ficar 3, fazendo o OR vai ficar 1. Que é o que a gente quer, ok? E aí, SOS de soma mais. Ok, agora vamos calcular esse SOSDP em si. Então, eu vou começar aqui com a dimensão. Se vocês quiserem pensar em prefixo, né? E aí, eu vou agora iterar pelas submasks. Tá, aí, agora é aquela coisa, né? Se o J, o 10º bit do J, da nossa máscara J, for 1, a gente quer somar com o bit desligado, né? E a gente faz assim. Certinho. Isso, né? Tá certo. Ok. Aí, agora o que a gente tem, né? Para cada máscara X, a gente pode pensar que cada bit ligado da nossa máscara é uma vogal, por exemplo, porque é isso que ele quer, né? Ele quer, tipo assim, para todo possível conjunto de vogais, calcula quantas palavras... Como é que é? Quantas palavras são corretas? E aí as palavras são corretas se ela tem alguma vogal. Então, o mais fácil é a gente pensar que... o mais fácil é, a gente tem N palavras, então, se a gente sabe que SOS de J são quantas palavras tem um subconjunto de letras de J, né? E se J é um subconjunto de vogais, o mais fácil é a gente fazer N menos o complementar de J, né? Porque aí a gente estaria contando... Não, tá... Ó, SOS de J é quantas palavras tem um subconjunto
de letras de J. Então, o que a gente quer, na verdade, é só N menos SOS de J, tá certo? Não, tá errado, né, gente? Foi mal, deixa eu pensar direito. Por exemplo, se o nosso J for 001 e a gente tem uma palavra que é 101, isso aqui não vai ser um subconjunto de J. Só que, tipo, a gente gostaria de contar essa palavra, né? Então, o que a gente quer fazer é, a gente quer... Se J são as vogais, a gente tem que pensar em palavras que são subconjuntos de não vogais, né? Então, só de consoantes. Então, o que a gente tem que fazer é para cada... Ai. Eu vou colocar aqui nosso long answer. Então, eu preciso somar quantas palavras são subconjuntos de não J, né? Isso. Então, eu preciso somar quantas palavras são subconjuntos de não J. E aí, como é que a gente faz pra inverter J? Não é simplesmente colocar tio J, porque isso vai zerar, tipo, todos os bits, né? E a gente só quer trabalhar com 24 bits. Então, a gente faz answer mais igual a n menos SOS de max menos 1 menos J, tá certo? Porque com isso a gente tá fazendo complementar de J, e aí a gente vai conseguir quantas palavras são formadas só por consoantes, e a gente quer palavras formadas que tenha pelo menos uma vogal, que é o oposto disso, então é N menos isso. Só que na verdade eu vou chamar isso aqui de long auxiliar. E aí o answer vai ser answer só igual auxiliar. E aqui a gente dá out answer. Deu 0. Na verdade aqui, agora que eu lembrei, temos que fazer assim, né? Que ele pediu square. Tá. Vamos ver se passa. Eu tô sentindo que eu tô errando alguma coisa. Essa questão... eu fiz vários erros bobos nela quando eu tentei submeter. Vocês vão ver. Tipo, eu fiquei com preguiça de testar. Aí eu tava só mandando. Tá, deixa eu ver o que eu tava fazendo de errado. Gente, eu acabei de ver o que eu fiz errado. É bem idiota, na verdade. Aqui... Ai. É menos A, né? E aqui... Eu só esqueci de fazer... Eu sempre esqueço de fazer isso. E aqui também. Eu quero todos os bits uns de 24 posições, né? Vamos ver se dá certo. Aí vamos só mais um WA para essa questão. Eu só fico com preguiça de fazer cara de teste, porque é meio chato, né? Tá, acho que tá passando. Vamos ver agora.
Vamos ver agora. Mandei na errada. Idiotice. Ai, gente, desculpa, eu tô com sono. Acho que agora foi. Ok. Beleza. Aí, vamos voltar pra cá. Ok. Agora, eu trouxe aqui uma outra questão. Deixa eu saber isso. Que eu não vou passar ela não, pra ela não ficar tão grande. Na verdade, não sei, se eu ver que tá pouco, eu até passo, mas tem o código no próximo slide. Que é, dado uma lista de inteiros, para cada elemento x da lista original, a gente precisa calcular 3 valores. Então, o número de elementos y aí na lista, tal que x ou y é igual a x, x end y é igual a x e x end y é igual a 0. Então, o que são os números que x ou y é igual a x? São os tais que y é uma submáscara de x. Então, a gente sabe exatamente que isso aqui é a SOSDP de x, né? E os que x end y é igual a x são as supermáscaras de x, né? E x end y é igual a 0 são o complemento. Deixa eu só ver se eu vou falar certo, pra ver se eu não tô falando coisa errada, mas o complemento das submáscaras de x, talvez. Deixa eu escrever um caso aqui no papel. Então, não, acho que não, né? Então, quando é 1, pode ser 1 ou 0, pode ser 0, e quando é 0, pode ser 0 ou 1. Então, é uma submáscara do complemento de x. É isso que eu tinha falado na primeira vez? Enfim, mas é algo assim. Aí tem que escrever bonitinho no papel e ver exatamente o que é. Só que, como é que a gente calcula, né? Porque eu falei pra vocês que a SOSDP, ela calculava as submáscaras de x, né? Iterava pelas submáscaras de x. E como é que a gente faz o segundo caso aqui, que são as supermáscaras, por exemplo? Tem como, e é basicamente a mesma coisa da SOSDP, só que ao contrário, assim. Então, a gente, ao invés de no bit 1 somar o bit 0, no bit a gente faz ao contrário. Então, no bit 0, a gente soma o bit 1, que tá aqui. E aí, os argumentos de por que funciona os mesmos argumentos da SOSDP, assim. Eu acho que se você sentar no papel, você também consegue se convencer. SOSDP é muito bonitinho, porque o oposto é bonitinho e daqui a pouco vocês vão ver que o inverso é bonitinho também. E aí, essa questão aqui eu sugiro vocês fazerem, é bem fácil. Vocês usam essas duas coisas aqui. Só nesse terceiro caso, que aí vocês vão ter que provavelmente negar o x, e aí é aquele jeito que eu falei. Vocês pegam o tamanho, quantos bits vocês querem, né? Então, se o seu x tem 24 bits, vocês pegam os 24, e aí vocês fazem XOR para negar o que você quer, ou subtração, enfim. E calculam o que vocês querem. E aí agora eu quero falar de um outro tópico que a SOSDP é boa em fazer, que é calcular convolução. Eu acho, não sei se vocês estão confortáveis com o tópico convolução, mas acho que a maior parte das pessoas já estudou ou em uma aula da faculdade, tipo, já viu aqueles vídeos que é tipo dois arrays assim, e aí eles vão fazendo assim, um no outro, aí vocês vão calculando a soma dos produtos. Mas enfim, convolução aqui a gente vai tratar da convolução de AND e da convolução de OR. Eu coloquei a XOR aqui só porque ela também pode ser calculada na mesma complexidade do que essa de AND e OR, só que ela é um pouco mais difícil
a AND OR, elas saem bonitinhas com SOSDP. E a convolução de AND, ela você quer somar o produto de AJ e BK, tal que J AND K vai ser igual a I. Então, o seu C de I vai ser isso aqui. E a convolução do OR vai ser a mesma coisa, só que pro OR. Então, C de I vai ser você somar para todo J e K, tal que J ou K igual a I, A de J e B de K. Ok? Ok, então como é que a gente calcula a convolução de OR? Depois, eu vou deixar de para casa para vocês calcularem a convolução de AND. É muito parecido, eu só iria repetir coisas aqui. Mas a convolução de OR é o seguinte, então, a gente quer calcular o C de I, convolução de I. E a gente sabe que a gente vai iterar por todos os índices J e K, tal que J união K vai ser igual a I. Isso parece difícil, então uma coisa que a gente vai fazer vai ser relaxar o nosso problema. Então, ao invés de iterar pela condição exata, a gente quer calcular a convolução linha, o C de linha de I, que vai ser iterar pelos J's e K's, tal que J união K é uma submáscara de I. E aí aqui já começa a ficar com o gostinho que a gente gosta de SOSDP, né? Só que, bem, coisas matemáticas aqui. Então, o J união K é uma submáscara de I, se somente se o J é uma submáscara de I e o K é uma submáscara de I. E aí, com isso, a gente consegue fatorizar esse somatório aqui. Então, a gente pode separar os termos. Então, C' de I é somar para todo J submáscara de I o A de J, multiplicado por todo K submáscara de I e B de K. E aí, a gente sabe, né, o que são essas coisas. Então, é basicamente SOS de A e SOS... isso aqui ficou muito ruim, essa notação, né? Mas... SOS A devia ser uma coisa pequenininha aqui de I e SOS Bzinho aqui de I. Ok? Só que a gente quer voltar pro que a gente tinha antes. Então, a gente calculou convolução linha, né? Tipo, a versão relaxada. Aí, como é que a gente faz para calcular a convolução normal? Então, vamos escrever o que a gente tem. A gente tem que a convolução linha é isso aqui, né? E aí, isso é a mesma coisa de dizer que... Então, aqui a gente tem J união K está contido em I. Isso é a mesma coisa de, para toda submáscara de I, J união K é igual a essa submáscara. Concorda? A gente só, expandiu o somatório em 2 aqui. E aí, vamos chamar isso aqui de C de M, que é o mesmo C que a gente estava calculando antes, né? Porque J, é a mesma coisa que a gente queria, agora com J união K igual a M. Esse aqui é o C de M. Então, o C' de I é somar para toda a submáscara M de I o C de M. Ou seja, o C' é a SOSDP de C. Uou! Agora a sua cabeça faz assim. Então, o C, ele é a SOSDP inversa de C'. Sem spoiler, né? Então, o oposto, que era a fazer o superset, né? A gente somava ao contrário as coisas. O que você acha que a inversa vai ser? Te dou um segundo aí pra pensar. Vai ser literalmente desfazer o que a gente tem. Então, a gente vai de trás pra frente, literalmente desfazendo tudo. E é bem fácil, assim, de mostrar que isso funciona, né? O nosso o nosso SOSDP foi construído iterando lá pelos subconjuntos e somando coisas. Se a gente quer voltar pro nosso array original, que era o A,
a gente só vai subtraindo as coisas, né? E aí, com isso... aqui antes. Então, a gente tem aqui a convolução de OR, o algoritmo, que é, a gente calcula a SOS de A, a SOS de B, a gente calcula o produto ponto a ponto, que vai ser o C', e depois a gente faz o inverso. E aí eu deixo aí de para casa para vocês fazerem a convolução de end. Ok, finalmente vamos para o temido... Aí, peraí, eu tenho que sair. A temida questão. Então, vocês estão lembrando aí, né? Eu vou deixar um tempinho pra vocês lerem. Voltei, gente. Espero que vocês tenham lido. Tá, então vamos codar aqui. Eu vou chamar isso aqui de B. Vamos lá. Então, vamos ler a entrada. Voltou. Aí agora a gente tem que ter um vetor, vai ter que ser de string. Eu já vou fazer, deixa eu pensar, deixa eu ler aqui rapidinho. Eu vou fazer assim, eu vou ter um vetor de são assim, tá. Eu vou ter o vetor, eu vou colocar tudo long, aqui, depois eu vou precisar de long, aí pra não ficar pensando nisso. Vetor de n, de max, né? E aqui, const max é igual a 20. Então aqui na verdade é 1 elevado a 20. E aí eu vou ler as linhas. Tem que pegar um logo aqui. Aí eu vou guardar, vou fazer que nem a última questão. Vou guardar uma soma aqui. E nessa aqui eu posso só somar mesmo, em vez de fazer o roll, né? Mais igual. Eu vou fazer assim, na verdade. For j igual a 0, j menor do que k, j mais igual a if s de j foi igual a 1, soma mais igual a 1 elevado a j. Ok? E aqui, SOS de soma vai ser mais. Tá certo, né? Tá. Aí, tá. Então, o que calcular? Agora vamos fazer a SOSDP, né? J Então aqui eu só fiz a SOSDP normal. Então no final, o que a SOSDP vai me dar, né? SOS de X vai me dar quantos alunos
tem habilidades que é um subconjunto de X. E o que eu quero é grupos de 3 alunos cujo OR é exatamente X. Uma coisa que a gente pode perceber é se a gente tá, enfim, a gente sabe que a gente vai querer usar a inversa em algum momento, né? Porque a inversa ela fala sobre exatamente e a SOS ela fala sobre subconjunto. Só que antes disso a gente precisa calcular um passo intermediário, que é a gente precisa, assim, a gente gostaria de ter SOS, a gente gostaria de fazer a inversa de uma SOS que é grupos de 3 alunos que é um subconjunto de X. Se a gente tivesse isso, quando a gente fizesse a SOS inversa, a gente ia ter grupos de exatamente 3 alunos, no grupo de 3 alunos que é exatamente X, certo? Então, tipo, é simplesmente fazer o choose 3 da nossa SOSDP. Deixa eu escrever aqui que eu acho que vai ficar mais fácil de entender o que eu tô falando. Então, return. Ó. Tá certo. Só preciso colocar... Eu tô estranhando que eu tô usando Python é ao contrário, né? Mas acho que tá certo isso aqui. Tá. Então, se eu iterar por todas as máscaras da SOSDP e fazer isso aqui, vocês concordam que eu vou ter exatamente isso? E aí agora eu posso simplesmente calcular a inversa. Então a inversa eu vou só colar aqui rapidinho. A gente só faz o contrário, né? Então eu começo aqui enquanto J for maior ou igual que 0, eu faço J menos menos. E aí eu faço aqui menos qual é SOS disso. E agora eu vou ler as queries. Aí a minha query ela tá perguntando quantos grupos de... Deixa eu ver. Exatamente quantos grupos de 3 alunos o OR é igual a string que eu tô passando, né? Tá. Aí aqui eu vou só... Ai, peraí. Bugou. Eu vou só fazer isso aqui. Pra garantir que eu tô repetindo o mesmo padrão. E aí eu printo
inversa. Ai, por que tá virando Brasil? Eu tô pensando em alguma coisa. Vamos ver se compila. Ah, tá dando alguma coisa errada, né? 530 3 printou 10 em tudo. Peraí, eu vou ver o que eu fiz de errado e já volto. Gente, achei. É porque quando eu fico gravando, eu fico. Parece que eu não tô prestando atenção direito no que eu tô codando. Mas era aqui, ó. Eu tinha esquecido de colocar entre char. E aqui eu tinha que começar com -1. Tava, enfim, foram só essas duas coisas. Aí tá passando nos samples. Isso. Vamos ver se passa. E bem, gente, Ai, pronto. É isso. Espero que vocês tenham aprendido SOSDP. Se cair numa sub-rede, vocês não sabem fazer, né? E qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários. Obrigada!